Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo eu quero mostrar aqui para vocês o N8N, eu quero fazer um tour geral com ele. Essa versão aqui do N8N que eu instalei é a versão 2.10.2. Ela está aqui atualmente como latest aqui no GitHub do N8N, então se você está auto-hospedando ou se você utiliza aí uma VPS, algum servidor de hospedagem que ele auto-instala para você com um clique, coisa rápida, é bom você sempre verificar a versão que você está rodando ali o N8N, porque vão ter vulnerabilidades, vão ter correções para serem feitas, então isso é importante que você verifique a versão e sempre antes de fazer um update ali da versão, um upgrade, então você veja o que foi corrigido nas versões. Aqui eu estou rodando a versão mais atual porque é um ambiente de teste, então esse N8N aqui que eu tenho, ele não tem nenhum workflow, ele tem apenas esse aqui que eu acabei de criar. Basicamente eu estou rodando aqui numa VPS, essa VPS ela tá na Hetzner, eu tenho outros locais também, mas essa VPS inclusive é que ela está rodando na Hetzner, é uma VPS uma máquina um pouco mais modesta, não tem muitos recursos, mas facilita bastante. Eu tenho aqui mais ou menos umas 5 a 6 aplicações rodando e agora o N8N de teste que eu estou rodando perfeitamente. Então se eu acessar aqui, eu já tenho essa interface do N8N e não tem nada aqui, então eu vou mostrar aqui passo a passo para você o que funciona cada tela, vou mostrar dentro do workflow também como que eu organizo. Então a gente tem aqui o nosso data tables, a gente tem os nossos workflows que a gente já vai entrar neles e as credenciais. Se eu clicar aqui em adicionar uma nova credencial, ele vai ter várias credenciais aqui que você pode adicionar. Então, por exemplo, o pessoal utiliza muito o Google Sheets, então você pode adicionar credenciais do Google, você tem aqui o ClickUp, você pode adicionar também. Você tem aqui o Drive, como o Google Drive, tem o Pipe Drive, você tem também aqui, por exemplo, o GitHub, você tem o GitHub, o GitLab, e o que você não tiver de credenciais aqui no N8N, você pode utilizar uma credencial genérica. Então qualquer coisa, qualquer ferramenta se conecta com o N8N através de uma credencial própria ou genérica e também de um node próprio ou genérico, que é o HTTP Request. As execuções, então a gente consegue ver o histórico de execuções e isso aqui você consegue controlar na sua stack também. Então se você utiliza ali na sua stack, você pode colocar uma variável que você quer limitar para ele salvar ali 5.000 registros, 10.000 registros. Isso é importante porque aí ele vai fazendo um pruning, né? Ele vai limpando ali os registros antigos. Então eu já vi instalações de N8N que não tinha essa variável e ficava lá 1 milhão de registros ali de execução que ninguém iria utilizar para nada. Então ele mostra que a execução, qual foi o workflow que executou, aqui ele mostra se rodou com sucesso, ele mostra também a data que rodou, o tempo que ele ficou rodando, então 72 milissegundos é extremamente pequeno, né? Só tem um node lá rodando, o ID da execução e aqui ele fala que foi manual. Se você quiser, pode deletar. Então geralmente eu faço uma verificação todo dia de workflows, se rodaram com erro, eu vejo, conserto. Raramente agora roda, porque já tenho workflows bem fixos ali que rodam certinho. Mas se eu crio um novo workflow, é normal, isso vai acontecer, então você vai lá e cria uma exceção para ele. E aí depois eu vou e apago esses workflows que deram erro, porque assim eu sei que todo dia eu vou olhando e os que deram erro eu vou corrigindo. Então vamos vir aqui para o workflow, que eu quero falar agora também dos nodes. Então a gente vai vir aqui e vai criar um workflow, e esse aqui é o painel do N8N. Então aqui você tem uma visão geral daqui aonde o projeto que está. Então é um projeto pessoal, aqui a gente tem também o nome, né? Então a gente tem aqui o nome do nosso workflow e a gente tem também as tags que são muito importantes para a organização e eu vou mostrar como que eu organizo e eu acho que é uma das melhores organizações que tem para você utilizar as tags. Eu não sei se todo mundo utiliza. Aqui você tem as variáveis de editor, execução e valuations. Os valuations são mais para workflows que rodam agentes de IA. Mas o editor e executions, né, as execuções, é o que você mais vai utilizar no dia a dia. Aqui você pode publicar ou despublicar um workflow, então você pode ter o workflow, mas despublicado, ninguém vai conseguir utilizar. Aqui você tem o histórico das suas edições, e aqui você tem algumas opções aqui também adicionais que a gente vai mostrar, vai entrar passo a passo nisso.
Aqui é mais aqui do Canva, que é essa tela que se chama Canva, onde você consegue aproximar, diminuir, focar, e você consegue também fazer aqui uma organização automática. Eu não utilizo muito esse, eu gosto de eu mesmo organizar aqui os nodes. E aqui no meio você tem para você adicionar o seu primeiro step, o seu primeiro node, que geralmente vai ser ali um trigger, ele vai ser o gatilho para executar o seu workflow. Então vamos acessar aqui. A primeira coisa que eu faço é vir aqui e dar um nome. Então eu vou colocar aqui, geralmente eu faço assim, eu coloco aqui uma tag. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar aqui, abrir uma tagzinha, e aí eu coloco qual é a organização, porque eu utilizo workflows para mim pessoalmente, para minha empresa, para meus outros sites, eu tenho 2, 3 sites, eu utilizo para cliente também. Então, além das pastas que eu organizo, eu gosto de organizar assim também com essa tagzinha. Então eu coloco aqui e coloco o meu fluxo de teste, e aí eu coloco assim 01, porque aí eu sei que eu posso ter depois esse fluxo, ele vai crescer e eu posso modularizar. Então eu vou ter o meu fluxo teste 01, o 02, o 03 e assim por diante. Então eu posso até colocar assim, ó, como geralmente eu coloco, é o 01 e eu falo o que ele é. Então ele é, por exemplo, ele faz a verificação, né? Ele recebe os dados. Então aqui eu vou colocar assim, webhook. Tá? Então, se ele recebe os dados, eu coloco ali webhook, endpoint, algum nome que especifique que ele vai receber os dados. Se for um cron, eu coloco ali cron, e depois o 02 eu coloco ali, por exemplo, que vai fazer a validação. O 03 ele faz a execução, o 04 ele gera o relatório. Então, eu não faço tudo isso num fluxo só gigantesco, eu faço ali modularizado e eu divido aqui por etapas, então 01, 02, 03 assim por diante. Então, além das pastas, nesse caso essa instalação aqui não tem pastas por enquanto, eu vou mostrar para você como você ativar um plano do N8N que vai te dar permissão ali de ter pastas, você também vai poder pegar ali uma execução e trazer para o editor, e isso facilita muito. O próximo passo é as tags. Ele pode ser o começo, o meio ou o final, mas o que importa é que você utilize as tags. E como eu utilizo, já que eu já organizo com o nome aqui do cliente ou da organização e já coloco em pastas também, então eu separo ali os workflows em pastas. As tags eu utilizo para saber quais são os nodes que eu estou utilizando. Então eu coloco assim, ó, o end, que eu sei que é o meu endpoint. Então, se for um webhook, eu vou colocar web. É muito importante você saber quais são os nodes que você está utilizando. Então, se eu estou utilizando webhook, cron, manual, se eu estou utilizando Redis, o Postgres, um node do ClickUp, do Base Row, seja lá qual for, porque se tiver uma atualização, se você precisar atualizar os workflows que utilizam o node do ClickUp, ou se você precisar ver quais são os workflows que estão rodando com cron, porque é muito importante, conforme você vai criando vários fluxos, você vai colocando cron para todos eles, e vai ter uma hora que vai ter fluxo que vai rodar na mesma hora, e aí você vai ver que está atrasando muito. Por quê? Porque tem muito workflow utilizando o cron que está startando na mesma hora. Então isso é muito importante você ter esse controle. Então aqui eu vou colocar assim um exemplo, não sei se é o que eu vou trabalhar aqui, mas eu vou colocar um exemplo. Então o endpoint é o webhook, aí aqui no app eu coloco, por exemplo, você pode chamar de app ou de node, eu chamo de app porque fica mais curtinho. Então app eu posso colocar aqui o ClickUp, eu posso também utilizar o Redis num fluxo, utilizo muito o Redis nos meus fluxos, e assim por diante. Então todo node que você for trabalhar, que não seja o node padrão do N8N, você pode vir aqui e organizar aqui nas tags, porque depois você consegue filtrar isso. Aqui agora eu vou vir, né, então como eu chamei ali de webhook, eu posso adicionar um webhook. Então quando você der um tab aqui, isso aqui é bem interessante, que você pode desenvolver só dando um tab, ó, sem o mouse. Eu posso pesquisar aqui o webhook, dou um enter, aí eu posso fechar, dar um tab de novo, aí eu venho e dou um edit, seleciono aqui o edit field e ele vai adicionando para mim. Mas você pode vir aqui também, ó, e selecionar aqui em adicionar, esse maisinho aqui na parte de cima, e você vai ter acesso a esse menu onde tem aqui várias opções para você trabalhar.